Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. As relações e as tensões entre filosofia e teologia, a interdisciplinaridade entre estas duas áreas de conhecimento e como pensar o mundo contemporâneo a partir do diálogo entre a filosofia e a teologia. No programa de hoje, eu converso com Mário de França Miranda, professor na PUC-Rio, João Manuel Duque, professor na Universidade Católica Portuguesa, e Lorenz Puntel, professor da Universidade de Munique. A nossa conversa é sobre as relações e as tensões entre filosofia e teologia. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no Religare. O Religare chega até você agora em todo o Brasil por meio de antena parabólica. Podemos ser sintonizados por 25 milhões de lares em todo o país. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você. É muito fácil sintonizar. Veja como fazer no site tvhorizonte.com.br. Você pode também nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Se inscreva em nosso canal, comente os nossos vídeos e compartilhe o Religare com seus amigos. Bem, eu quero começar agradecendo mais uma vez a participação de vocês aqui e agradecer também à FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, que no mês de outubro realizou um evento, um simpósio, sobre esta questão que nós vamos conversar aqui. Eu começaria com o professor João Manuel Duque, perguntando sobre a relação de caráter interdisciplinar entre filosofia e teologia, que parece ser inaugural. Hoje se fala em interdisciplinaridade, mas há tantos séculos atrás, entre filosofia e teologia, nós poderíamos falar já existir um diálogo de corte interdisciplinar. Você me acompanha nessa percepção? Vistas as coisas assim à distância, com a sua devida diferença, claro. Tendo em conta que durante muito tempo na história nem sequer eram propriamente disciplinas no sentido que nós hoje lhe damos autónomas. O trabalho filosófico e teológico, tanto quanto se possa distinguir, existiu sempre simultaneamente, juntando, aliás, uma tradição hebraica que influencia muito, nomeadamente a teologia cristã, que é que está aqui mais no centro, e a tradição grega, que marcou muito a tradição da filosofia. Só após depois uma separação das disciplinas é que voltou a colocar-se a urgência da interdisciplinaridade e, portanto, de facto, este é um caso típico, mas muito sui generis ao longo da história. Sim, de hoje, quer dizer, é de hoje que a gente olha para o passado como questões, como disciplinas distintas. Exato. Quais são os pontos fundamentais sobre essa relação? O que a gente deve considerar fundamentalmente para tratar a relação entre filosofia e teologia? A filosofia nasceu antes que a mensagem cristã tenha se espalhado. E no início, os cristãos não começaram a desenvolver a filosofia. Só no século II é que houve os primeiros filósofos cristãos. E a partir dos séculos V e VI, a filosofia foi ficando sempre mais subordinada à teologia. E isso permaneceu assim até o início dos tempos modernos. Foi apenas com Descartes que a filosofia se reautonomizou de novo. E desde então há principalmente uma grande concorrência entre filosofia e teologia. E a razão principal disso é o fato de que ambas as disciplinas pretendem ser ciências universais. E pode-se então imaginar, se as duas pretendem ser ciências universais, haverá automaticamente uma concorrência. E isso é o ponto central, que existiu desde Descartes e que hoje é um dos temas mais difíceis com relação à temática com a qual nós nos ocupamos, né? E, então, um outro aspecto que é essencial para a situação dessa temática hoje é o fato que, com respeito a determinados setores, principalmente a setores que dizem respeito ao homem, o que é a pessoa humana, como
conceber a pessoa humana e tudo isso, há então uma concorrência muito forte entre o que a filosofia reautonomizada diz e o que a teologia, a partir das suas fontes, a revelação e toda a tradição teológica, diz sobre o mesmo assunto. Sim. Me permita perguntar para o França que sentido, né, o professor Puntel apresenta uma primeira parte, né, de consideração sobre a teologia e a sua relação com a filosofia, uma mudança a partir de Descartes, mas quando os cristãos se encontram com este termo teologia, que sentido é conferido a este termo? Dentro da tradição cristã, esse termo implica, né, que a palavra determinante nessa ciência venha de fora, venha de Deus. Então não é uma construção humana, né? Ela pode se servir das ciências humanas, porque quem crê é um sujeito, é uma pessoa que vive numa época, né, que tem um horizonte de compreensão e que, portanto, é importante que a gente conheça essa pessoa e que ela consiga expressar a sua fé, que é uma entrega, que é nós dizemos, um acolhimento, né, que passa pela liberdade dessa entrega de Deus, né? Então, eu acho que aqui entra necessariamente uma antropologia. Ultimamente se fala bastante, né, que toda teologia tem uma antropologia embutida. Isso significa que a teologia não pode prescindir de uma filosofia, de uma compreensão do próprio ser humano que está conhecendo e que está tomando uma decisão de acolher essa revelação. Aqui está. João, é possível identificar assim, na história momentos, características assim, do pensar filosófico e teológico, considerando essa trajetória comum entre filosofia e teologia? Claro, assim, há traços bem amplos, né? Sim, sim. Genericamente, na história da filosofia e da teologia, é costume, e já relativamente banal, assumirmos que, pelo menos até à modernidade, que foi uma fase prescindindo da anterior ao aparecimento da própria teologia, é uma fase de bastante junção entre filosofia e teologia, até uma certa escravização da filosofia ao serviço da teologia. A questão central, de facto, era a questão do ser, portanto, uma orientação, se quisermos, do sujeito para fora de si na compreensão da realidade. A grande reviravolta moderna, em princípio, tendeu à subjetivação do pensamento e aquilo que poderemos chamar uma pós-modernidade é um questionamento de determinadas posições da modernidade. Todos esses movimentos históricos são significativos no contexto da filosofia, mas ao mesmo tempo significativos no contexto da teologia, o que significa que se mantêm novamente unidas. Também porque há, quer numa quer noutra, a atenção à transformação cultural, e essa atenção à transformação cultural, ou mesmo o efeito da transformação cultural sobre elas, acaba por ter um impacto semelhante numa e na outra e vai permitindo também os cruzamentos de uma com a outra, para ser sintético. Uma compreensão, França, da filosofia como hermenêutica, que contribuição isso pode trazer para a filosofia, também para a tarefa hermenêutica que a teologia faz? Tanto do ponto de vista de que o cristianismo é uma religião histórica e que, portanto, tem que ser lida ao longo da história, tem que ser compreendida por cada geração, né? Tanto do ponto, isso é um dado, né? Quer dizer, todo dado histórico tem que ser interpretado para ser captado, como também do ponto de vista da pessoa, porque todos nós estamos sempre conhecendo a partir de uma perspectiva de leitura, que nós chamamos uma hermenêutica, né? E nesse sentido é muito importante a gente conseguir fazer com que a hermenêutica que nasce com a pessoa de Jesus Cristo, bom, já está em toda a Bíblia, né? Que no fundo a pessoa de Jesus Cristo é uma hermeneuta, né? Porque ele olhava a realidade de uma certa maneira e nós cristãos aceitamos essa leitura da realidade feita por Jesus Cristo, né? Agora, então temos que ver essa hermenêutica típica de Cristo como entendê-la hoje dentro de outro horizonte cultural que não é mais o de 2000 anos atrás. Então aqui está a função, todo o material, as ferramentas que nos dá hoje a hermenêutica, né, a capacidade de interpretação, é muito importantíssima para a fé.
porque não adianta a gente... Por isso é que existe na Bíblia as notas ao pé da página, porque é outro mundo, né? Sim, sim, claro. Nos obrigam a esse esforço, né? E nesse sentido, eu acho que a hermenêutica é uma função que eu acho que intrinsecamente está ajudando a teologia hoje, né? Na interpretação desse evento de Jesus Cristo. Né? Bem, nós vamos continuar seguindo, então, no próximo bloco, procurando aprofundar alguns aspectos, mas eu já vou deixar uma pergunta aqui no ar para o professor Puntel. Se a transcendência, em que medida ela pode ser considerada um tema comum para filosofia e teologia? Mas nós vamos fazer um breve intervalo para voltar a este assunto. No Religare de hoje, nós conversamos sobre as relações e as tensões entre filosofia e teologia. Um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o professor Mário de França Miranda, da PUC-Rio, professor João Manuel Duque, da Universidade Católica Portuguesa, e o professor Lorenz Puntel, da Universidade de Munique. Nós estamos conversando sobre as relações e tensões entre filosofia e teologia. Professor Puntel, nós deixamos aquela questão no final do primeiro bloco sobre a transcendência como um tema comum entre filosofia e teologia. Sim, transcendência é um tema comum para as duas disciplinas, mas não no mesmo sentido. A filosofia usa o termo para caracterizar diferentes situações. Por exemplo, tudo que vai além da consciência humana é também chamado de transcendência. Assim, por exemplo, procedeu o filósofo francês Jean-Paul Sartre, que escreveu inclusive um livro com este título, né? Mas a teologia fala de transcendência sempre quando se refere, neste caso concreto, a Deus como estando situado além dos homens, além do mundo, para aquilo que em geral se chama o além. Esse é o sentido realmente importante, não só então para a teologia, onde ele tem esse sentido é o primário, mas também para a maior parte dos filósofos, né? Mas surge, João, no campo de estudos da religião, né, onde nós encontramos, por exemplo, a teologia, uma outra disciplina, né, que tem sido chamada de ciências da religião, ou ciência da religião, a partir da Alemanha, por exemplo, e fala-se da ciência da religião como uma filha emancipada da teologia. Como é que participa a ciência da religião desse debate, ou desse interesse comum nos estudos da religião, ao lado da teologia, ou na sua distinção, né, da teologia e também da filosofia? Bom, é claro que o fenómeno religioso, neste caso não só cristão, é um fenómeno histórico, dado, está aí e pode de facto ser estudado em várias perspectivas. Mesmo a teologia parte sempre do dado histórico de algum modo, não é? É claro, a diferença, enfim, metodológica e epistemológica nem sempre é fácil e pode acontecer a vários níveis. Eu diria que num nível, o estudo da religião não teológico pode acontecer a partir de outras disciplinas de forma muito explícita. Sociologia da religião, psicologia da religião, história da religião, e está mais ou menos definido o campo. Quando se fala em ciência da religião, a questão é algo diferente, embora de facto seja um campo epistemologicamente algo mais movediço do que os outros, que estão mais definidos, se quisermos. Era uma abordagem que não é especificamente nenhuma das outras, mais sintética talvez do fenómeno religioso, mais próxima talvez da teologia, mas não com, enfim, a abordagem da teologia. A teologia pressupõe uma abordagem crente, que a ciência da religião pode de facto não pressupor, também não nega necessariamente, mas não inclui de forma explícita, ou seja, a relação da teologia ao dado histórico é uma relação interna de pertença a esse dado histórico, enquanto a ciência da religião não precisa de ser, mesmo que seja interna num certo sentido, ou seja, não seja a análise objetiva do sociólogo, de qualquer modo não é à semelhança da teologia. Por outro lado, o contributo da ciência da religião tem-se desenvolvido muito na análise precisa
do dado histórico, com diversos métodos. E nisso pode ser um contributo extremamente interessante para a teologia do ponto de vista metodológico, uma vez que a teologia coloca as questões em perspectiva teológica, mas pode descurar a análise do dado concreto. E como a relação à cultura é inevitável para toda a teologia, a ciência da religião pode ajudar na compreensão de como acontece o fenómeno religioso num determinado contexto cultural e nisso ser um grande serviço à teologia, entenda-se, na sua autonomia, evidentemente, pode nem ter essa intenção. Do lado do teólogo, como é o meu caso, pode perfeitamente recorrer a esse trabalho previamente feito com benefício, considero eu. Teremos que conseguir este tipo de clareza suficiente entre a distinção e, ao mesmo tempo, a referência mútua destas duas áreas. França, como professor na PUC Rio, primeiro programa de teologia, né, programa de pós-graduação em teologia no país, já para completar 44 anos, né, quase 45 anos, você acompanhou boa parte do desenvolvimento, não é, dessa área aqui no Brasil. Mais recentemente, não é, na CAPES, que é esse órgão do MEC, de coordenação e aperfeiçoamento pessoal de nível superior, as áreas de conhecimento, filosofia e teologia foram separadas. Não é? Como é que você vê esse percurso e, mais especificamente, sobre o futuro da pesquisa em teologia, numa área que abriga programas de teologia e também de ciências da religião? Eu acho que isso, para a teologia, foi um ganho, né? Porque sempre haviam as duas áreas. Eu creio que a ciência da religião, devido ao país, que é um país laico, no sentido, né, constitucionalmente laico, eles tinham uma certa vantagem com relação à teologia, que toda teologia é confessional, né? Não existe uma teologia em geral, né? Então, a gente entrava como uma teologia representando uma igreja e as ciências da religião entravam como ciências que, vamos dizer assim, abarcavam todos. E para um governo, né, que é laico, era mais interessante porque o público era maior. Vamos dar um exemplo, né? Então, para nós é interessante essa separação, porque a gente, na questão de, sei lá, questão de repartição de verbas, por exemplo, a gente ia sofrer bastante, já estávamos sofrendo. Então, eu acho que é interessante que a gente tenha separado e que tenha pessoas capazes, né, dentro do Ministério da Educação, que saibam teologia, inclusive para qualificar os cursos, não a partir de cientistas da religião, mas a partir de teólogos, né? Porque, como ele dizia, as ciências da religião são muito importantes para a teologia, né, e nós vemos isso. Agora, o perigo que muitas vezes acontece é que elas se hipertrofiam de alguma maneira e já começam a avançar para além do seu âmbito epistemológico. E aí é um perigo, porque, então, em alguns lugares, as pessoas, não, já temos um curso de ciência da religião, teologia não precisa, né? Eu acho que aqui haveria esse perigo, né? Nós estamos para acabar a nossa conversa de hoje, mas eu gostaria de ter uma palavra aqui dos colegas sobre de que modo filosofia e teologia podem contribuir com a sociedade na resolução de tantos problemas e tantas questões que nós vivemos hoje em dia. Claro, cada um aqui vai escolher, né, um ponto em particular, mas qual pode ser a grande contribuição hoje da filosofia e da teologia, Puntel? Bem, em primeiro lugar, quero observar que, olhando para o que acontece no mundo, não há nenhuma universidade digna desse nome que não contenha filosofia. Enquanto a teologia, existe só um país, que é a Alemanha, com a Suíça e a Áustria, juntamente, onde há faculdades de teologia nas universidades do Estado. Quer dizer, a situação é bem diferente nos diferentes países. Eu agora me reduzo para responder a sua questão só a filosofia. A filosofia representa, vamos dizer assim, a dimensão pensante de um povo. Olha, se um povo não pensa se não se pensa, se num país não se pensa sobre o que acontece, sobre o sentido das coisas concretas e dos grandes problemas,
Então, haverá uma espécie de cegueira dentro deste país, né? Compreendo. Nesse sentido, a filosofia é absolutamente imprescindível, o que, aliás, nunca foi negado durante toda a história da filosofia. Professor João. Sim. Eu reforço, antes de mais, este dado, porque acho que é muito importante do Sim. ponto de vista social e cultural. No caso concreto, escolho só uma área que me parece desafiante contemporaneamente e que é transversal, porque afeta todo o globo, que é a introdução daquilo que poderíamos chamar genericamente de cibercultura, ou seja, uma relação cultural marcada pelos instrumentos cibernéticos. Trata-se de algo, enfim, mais profundo do que a pura utilização de instrumentos e, tendo em conta isso, é necessário, do ponto de vista filosófico e teológico, elaborar uma cibercrítica no sentido do que já se fez com a crítica da razão e a crítica da linguagem, para aprofundar o que é que está aí em jogo. Isso tem muita pertinência, quer do ponto de vista filosófico, quer do ponto de vista teológico. Obrigado. Professor França, uma palavra final sobre essa contribuição da filosofia e teologia. A teologia. Né? Sim, pois. Veja, nós percebemos que o ser humano está sempre com questões últimas e está se debatendo com isso e vai continuar se debatendo. Né? Então, o ser humano não tem uma resposta última para os grandes enigmas da existência. Né? A teologia, a partir de um ato de fé, isto é, a partir de um dado que vem de fora, ela oferece esse fundamento. Né? Então, uma sociedade que prescinde completamente de uma resposta a uma inquietação que está dentro de cada ser humano, é uma sociedade que não tem, que está agitada. E nós estamos vivendo isso hoje. Então, buscam substitutivos, ersatz, né, praticamente para satisfazer um pouco essa sede de alguma coisa, que a gente pode chamar de incondicionado, absoluto, seja o que for. A teologia oferece isso. Né? Oferece, porque não obriga, mas oferece. E a partir dessa experiência nova, do que abre para a sua vida, esse acolhimento, dessa visão que dá a teologia, a pessoa pode se sentir mais tranquila, né, dentro desse universo que está tão caótico, tão agitado. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a vocês por terem acolhido o nosso convite, participar aqui do Religare. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Um agradecimento especial à FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, pelo apoio na produção deste programa de hoje. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.